Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque o Clube do Remo vai jogar amanhã em Belém, pela primeira mão das quartas de finais da Copa Verde. O jogo é contra o Amazonas, um adversário difícil, atual campeão da Série C, um clube que hoje está na Série B do futebol nacional. E no vídeo de hoje, vamos trazer a provável escalação azulina, como também fazer uma análise prévia da partida. Meu nome é César Marim, que sou criador do canal Bastidores, e convido a todos que não conheçam o meu trabalho a conhecer através desse vídeo e através de vídeos antigos. Se gostarem, se inscrevam no canal, peço a toda a ajuda de vocês para a gente crescer cada vez mais a sua inscrição no canal, deixem seu like no vídeo, acionem as notificações e comentem. Comentem à vontade, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Eu sempre interajo nos comentários com você, a gente sempre bate aquele papo, porque a proposta do canal é fazer análise sobre o futebol paraense. Prévia de jogo, pós-jogo, análise de jogador, análise tática dos times, evolução tática, ou seja, é um canal de análise. E eu não sou o dono da verdade. E praticamente todos os vídeos eu peço a ajuda de vocês, pegando a opinião de vocês, que é bastante importante, para justamente a gente interagir e falar do que a gente ama, que é o quê? É o futebol paraense, são os nossos clubes. Então, peço a todos, se inscrevam no canal, deixem seu like, comente e sem mais delongas, vamos para o tema de hoje. Que é claro, tratar sobre o Clube do Remo. Antes de trazer a provável escalação, eu vou trazer o tradicional campinho aqui para falar da provável escalação. E antes da análise prévia da partida, é importante falar da Copa Verde. Porque quem conhece o meu trabalho, principalmente no Facebook, na página do Facebook, tem bastante tempo, aqui no YouTube tenho apenas 6 meses de criação do canal, eu sempre critiquei a Copa Verde, mas nessa edição eu vejo algo diferente que eu quero falar aqui. É lógico, ainda faço algumas críticas que eu posso abordar aqui, mas eu vejo uma competição um pouquinho mais atrativa. E eu vou explicar por quê. Primeiro, a Copa Verde disputada no primeiro semestre. Isso é muito importante ela ser disputada no primeiro semestre, não no segundo. Porque no segundo semestre, os clubes que estão, principalmente na Série A e na Série B, eles estão envolvidos nas competições do Campeonato Brasileiro, que é extremamente importante. Então, o Cuiabá mandava time sub-23 ou sub-20. Aí, uma edição, o Cuiabá foi eliminado pelo Brasiliense. Mas ninguém se importou, porque o Cuiabá estava na Série A, então não vai ligar para a Copa Verde. No primeiro semestre, já chama mais atenção e a possibilidade do Cuiabá mandar uma força maior. Assim como o Vila Nova, assim como o Goiás, assim agora vai disputar, o Amazonas está na Série B e também é um atrativo os clubes da região norte, principalmente, estarem em divisões superiores, porque há 2 anos o Amazonas estava na Série D, hoje é na Série B, então, ou seja, é mais um time da Série B disputando a Copa Verde. Isso também atrai um pouco mais atenção. Então, isso é importante, esse fortalecimento dos nossos clubes, porque de um tempo para cá começou a mudar. Mas antes, os clubes do Norte é que eles tinham mais, privilegiavam mais a Copa Verde que os times do Centro-Oeste, por exemplo, pegando os maiores clubes. Agora não. Agora, sendo no primeiro semestre, vocês vê também uma força vindo mais forte dos times do Centro-Oeste. Como eu falei, do Goiás, do Vila, do Cuiabá, principalmente, que são os clubes que estão na Série B e na Série A do futebol nacional. Então, a Copa Verde começa a ficar um pouco mais atrativa. Financeiramente não vale nada. Essa é a verdade. Porque, ok, o campeão vai para a terceira fase da Copa do Brasil, pega o dinheiro lá, ok, mas o dinheiro é da Copa do Brasil. Ou seja, te cota financeiramente, não dá nada a Copa Verde. Inclusive, temos visibilidade, porque não tem os direitos televisivos, não foi vendido para ninguém. Nenhuma emissora comprou os direitos televisivos da Copa Verde. Isso também é algo que tem que ser bem trabalhado pela organização do evento, por causa que precisa de ter alguma televisão que transmita os jogos. Hoje é transmitido através das TVs dos clubes. Os próprios clubes transmitem os jogos. E tem jogo nessa Copa Verde que nem foi transmitida. Como é que você vai valorizar tanto uma competição que teve partida nela que nem foi transmitida? Então, eu acredito que isso possa ser trabalhado, mas eu vejo hoje a Copa Verde melhor pelos fatores de ter clubes em divisões superiores mandando jogadores mais importantes para disputar a Copa Verde e ela ser disputada no primeiro semestre, como atrativos que a gente não tinha, por exemplo, em algumas edições passadas. Então, eu acho que isso é bem importante para a competição em si. Fazendo agora a prévia da partida, o Clube do Remo vai pegar um adversário bem complicado. O Amazonas, campeão da Série C, está na Série B, ganhou recentemente o primeiro turno do Campeonato Amazonense, já está garantido na Copa do Brasil de 2025, já está também na terceira fase da Copa do Brasil desse ano, eliminou na primeira fase o Independente do Amapá de 1-0, venceu em Macapá, depois venceu o Maringá lá no Paraná, já está na terceira fase da Copa do Brasil,
já está na final do Campeonato Amazonense também desse ano, porque venceu o primeiro turno, se vencer o segundo turno, o Amazonas já leva o título de cara. Mas no segundo turno do Campeonato Amazonense, o técnico Luizinho Vieira está mandando muitos jogadores reservas. Ele está testando bem o elenco, porque ele chegou ao primeiro turno, ele sabe que vai disputar uma Série B. O Amazonas lá passa por alguns problemas que os nossos clubes aqui, o Remo e Paysandu, passam no Campeonato Paraense, porque são patamares bem diferentes técnicos. Vocês veem, a patamar de futebol paraense, do Campeonato Paraense, não se compara à Série B nem à Série C também não. E o Amazonense é a mesma coisa. O Amazonas na Série B, mas o patamar do Campeonato Amazonense nem se compara aos enfrentamentos que o Amazonas vai ter na Série B. Então, o Amazonas está mandando um time em reserva para justamente testar alguns jogadores para ver se vai servir ou não para a competição nacional, que vai ser pela primeira vez a Onça vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série B. Então vai ser uma partida bem complicada para o Clube do Remo. O Clube do Remo vai vir com alguns faltos, eu vou trazer o campinho para a gente falar, mas o Remo já vai ter que mostrar um futebol a mais. Não adianta mais. Vamos lá. Os 3 primeiros jogos do Remo, eu até analisei aqui essas 3 vitórias quando chegou o Gustavo Mourinho, ok. Eu até defendi, o Remo não jogou bem, um esplendor de futebol não, mas venceu com tranquilidade, venceu com segurança, classificou na Copa Verde, classificou no Campeonato Paraense. Fez o que dava para fazer. O técnico chegando agora, um trabalho de transição, então nada a criticar, fez o que tinha que fazer, mas agora contra o Amazonas vai ter que apresentar um outro futebol. Por causa que agora contra o Amazonas vai pegar um adversário mais difícil. Então não vai encontrar essa facilidade que encontrou contra o trem do Amapá pela Copa Verde ou contra agora o Santa Rosa pelo Campeonato Paraense. Agora é um outro patamar. Então o clube do Remo não vai conseguir jogar em marcha lenta. Vai ter que aplicar uma marcha, a quinta marcha, porque vai pegar hoje um adversário que é lógico, é bem menos tradicional que o clube do Remo. Só que hoje está na Série B e tem um investimento maior que o Clube do Remo, que está na Série C. Então o Remo vai ter que ter uma outra postura e realmente vai ter que jogar a bola contra o Amazonas para conseguir fazer um resultado. E um bom resultado para levar uma vitória lá para Manaus para decidir no sábado essa classificação da semifinal, porque como eu disse, esse ano a Copa Verde para mim está bem legal, acho que é a edição mais legal que a gente teve desde a criação da competição, há 10 anos atrás. A edição desse ano eu acho que está bem legal de se ver e agora são fases decisivas, então o Clube do Remo tem que ficar bastante atento porque vai ser um confronto bastante complicado. Já falei da postura do Clube do Remo, vamos trazer o campinho agora para a gente fazer algumas análises da provável escalação do Clube do Remo. O Clube do Remo deve ir a campo, provavelmente vá a campo. Lembrando que a provável escalação não é a minha escalação, eu vou fazer aqui uma análise, você deixa a escalação de vocês aí também. E essa provável escalação foi fornecida pelo Cacheado da Rádio Clube, tá? Então é a provável escalação do Clube do Remo para o confronto contra o Amazonas. No gol, Rangel, aí não tem dúvida nenhuma, entre Rangel e Lang ou Rangel. Nas laterais, Thales e Raimar ou Natan. Vamos primeiro com o Thales. O Thales, ele, às vezes, quando a gente vai analisar o Thales, a gente tem que pensar, esse jogo vai ser muito importante para a gente analisar o Thales, por quê? Ele tem uma deficiência defensiva. Não é de hoje que eu reparei uma deficiência defensiva dele, ele consegue apoiar um pouquinho melhor que defende, só que até no apoio ele precisa também de crescer, ele precisa de uma qualidade melhor de jogo. E agora vai pegar o Amazonas, um time da Série B. Então vai ser bastante interessante a gente ver como vai sair o Thales, tanto defensivamente como ofensivamente. O Vidal, que é o seu reserva, ele praticamente não tem jogado, o titular da posição com o Catalá era o Thales e agora com o Gustavo Mourinho também é o Thales. Mas vai ser bem interessante, eu vou até fazer uma análise individual desse atleta na partida, porque eu quero ver como ele vai se comportar contra um time de um outro patamar, de uma outra dificuldade, mesmo jogando em Belém. Nas laterais, o Raimar ou o Natan. Há uma dúvida a princípio do Gustavo Mourinho, qual seria o lateral titular. Eu ia de Natan. Eu acho que o Natan, ele ofensivamente, ele contribui muito melhor que o Raimar. A pressão de cruzamentos do Natan é melhor que o Raimar, ao meu ver. Então, na lateral esquerda, eu ia de Natan. Na zaga, Jonilson e Lídia. O Remo que tem desfalques aí na zaga, né? Para falar dos desfalques do Clube do Remo, alguns desfalques, temos o Curuá, que está suspenso porque ele foi punido pela expulsão lá no último jogo lá da Série C do ano passado. Marco Antônio lesionado, o Ícaro voltando de lesão ainda está fora, o Pedro Vitor, né,
depois de bastante tempo, uma lesão grave, está se recuperando aos poucos. Então, esses são alguns desfalques que o Clube do Remo tem. Filipinho, lembrando que o Clube do Remo ele não anuncia os relacionados. Então pode ser que um jogador, ou um desses, ou dois desses, tenha condições de jogar algum tempo da partida, porque o Clube do Remo ele não fornece os relacionados, mas a princípio esses seriam os desfalques. Na zaga, Jonilson e Lídia, porque o Remo hoje, apto para jogar, tem 3 zagueiros apenas, então é um cobertor curto, que é o Bispo, Jonilson e Lídia. O Lídia é titular dessa zaga do Remo. O Jonilson jogou o último jogo contra o Santa Rosa, deve permanecer como titular, e o Bispo no banco. É uma carência que o Clube do Remo tem em relação ao zagueiro, tem que contratar zagueiro de qualidade, porque essa zaga está um cobertor curto, como no meio-campo também. O meio-campo, Henrique e Renato Alves, não tem dúvida, porque o Daniel saiu, o Curuá está suspenso. É Henrique e Renato Alves no meio-campo, então não tem como você fazer um outro meio-campo diferente, pelo menos na questão de volância. Então o Remo também tem um cobertor curtíssimo nessa questão de volância, precisa contratar jogadores para disputar essa posição. Para disputar a posição, jogadores de qualidade, até para vir para titular. Eu até falei no último vídeo do Clube do Remo, eu acho que em relação à meia, está melhor servido do que em relação à volância. Me preocupa essa questão da volância do Clube do Remo. Então o Remo deve de Henrique e Renato Alves e o Silas armando a jogada. E o trio ofensivo com Jaderson na esquerda, Ribamar no centro e Echaporã na direita. Lembrando que Marco Antônio lesionado, Filipinho lesionado. Lembrando também que o Remo não divulga os relacionados, como eu falei aqui, mas provavelmente os dois não terão condições. Nesse ataque, eu substituiria principalmente o centroavante, o Ribamar. Por quê? Vamos lá. O Ribamar, para mim, dos centroavantes que tem do Clube do Remo, ele é a terceira opção. Ele estaria atrás do Ítalo, porque o Ítalo, para mim, ele é titular do Clube do Remo e ele, para mim, é muito acima do Ribamar em termos de finalização, de posicionamento. Ele é muito acima do Ribamar, mesmo quase 10 anos mais velho, ele é acima. E o reserva imediato do Ítalo, para mim, é o Canu. O Ribamar é a terceira opção. Logo, você contratar um jogador caro, porque o salário dele não é tão baixo, para ser terceira opção do centroavante, não faz sentido. Então, é uma contratação questionável. Muita gente defende o Ribamar, e eu quero a opinião de vocês aqui também. Como eu não sou o dono da verdade, aqui eu só dou a minha opinião, e vocês contribuem bastante. Em relação ao quê? Ah, ele é esforçado, ele volta, ele bola parada adversária, ele tá lá posicionando para tirar de cabeça, ele faz isso tudo. Ele é um cara esforçado, ele é um cara que corre, ele é um cara que, quando é escanteio adversário, ele tá lá para cortar a bola de cabeça, quando é falta, ele tá lá para cortar a bola, às vezes ele aparece pela ponta, mesmo não sendo a dele, para receber, para dar uma opção de passe, enfim. Ele é um cara esforçado, mas só isso, na posição de centroavante, para mim, não basta. É muito pouco. O centroavante tem que ter uma boa finalização. Ele tem que garantir gols, ele tem que garantir vitórias para o seu clube. E o Ribamar, por exemplo, no jogo contra o Porto Velho, ele perdeu 2 chances claríssimas de cabeça. Uma na pequena área, com o goleiro batido, ele mandou para fora. E se tivesse aquele gol, o Remo estaria classificado na Copa do Brasil na segunda fase. Então, carece de mais qualidade. E eu vejo o Ítalo bem superior ao Ribamar. Faz até uma comparação, não de jogadores, lógico que não tem como comparar jogadores, mas na seleção brasileira, muita gente critica o Gabriel Jesus por quê? Ah, não faz gol. Ah, não adianta ele voltar, ele marcar, ele se esforçar, ele tem um empenho tático, mas ele não faz gol. Para mim, é o mesmo pensamento do Ribamar. Ele tinha que ter uma qualidade melhor em finalização, que não tem, e não é de hoje. Vem ao longo da carreira dele, ele peca muito em finalização. Ele não é aquele jogador que mais seja centroavante, seja forte, tem um físico, que foi artilheiro de competições, artilheiro dos seus times. Não. Então, para mim, o Ribamar seria a terceira opção de centroavante hoje do elenco do Clube do Remo. Sobre os pontas, eu ia também com esses pontas, Jaderson e Japorã. Por mais que eles não jogaram bem no jogo contra o Santa Rosa, mas eu iria com eles. Porque a outra opção que você tem poderia ser o Kelvin, que ainda não rendeu talvez o que possa render, ou que a gente espera que ele renda, ou que ele já rendeu em outro tempo, né, bastante tempo atrás, e o Ronald. Então eu permaneceria com esses, Jaderson e o Echaporã, sendo que no lugar do Ribamar eu colocaria o Ítalo. Mas poderíamos fazer uma variação tática também. Por exemplo, fazer um ataque com Jaderson e Ítalo, aí eu estou falando do meu, não é que eu acho, não é que vai ser a provável escalação do Clube do Remo, que eu acho que o Murilo não fará isso. Mas se eu faria o quê? No 4-4-2. Colocaria o Jaderson
com Ítalo no ataque e um meio-campo com Henrique, Renato Alves, Silas e Matheus Anjos. Eu acho que pode ser interessante. O Pavone está de lesão, a gente não sabe se vai recuperar a tempo do jogo de amanhã, então poderia fazer esse meio-campo com o Matheus Anjos jogando realmente junto com Silas do Remo no 4-4-2. Talvez seja até mais interessante pelas fases que vive, principalmente o Chaporã, que não vive uma boa fase, você colocar um jogador que hoje está rendendo mais, por mais que seja em uma posição diferente, por mais que você mude a formação tática do clube do Remo, talvez seja mais interessante do que você manter o Chaporã. Mas isso são possibilidades. Então, o provável clube do Remo para o jogo de amanhã contra o Amazonas é Rangel no gol, Thales, Líder, Jonilson, Raimar ou Natan. No meio, Henrique, Renato Alves, Silas. No ataque, Jaderson, Ribamar e Echaporã. Deixe o comentário de vocês aqui, o que vocês acharam dessa provável escalação e o que vocês mudariam. Mudariam, concordam comigo? Mudariam formação tática, escalariam outros jogadores? Fiquem à vontade aí aqui para opinar. Obrigado por assistirem o vídeo até o final, deixem seu like e vocês sabem, após o jogo teremos um vídeo de análise como foi esse confronto entre Amazonas e Clube do Remo aqui no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.